Olá pessoal, tudo bem? Resolvi gravar esse aulão aqui, o pedagógico, né, para vocês rapidamente aí, para a gente falar um pouquinho de cada autor pedagógico, dar aquela pincelada para que você possa aí tentar conseguir gabaritar aí umas 2, 3, 4 questões, né? Que o objetivo do aulão é sempre aquela pincelada, ideias principais para você tentar conseguir aí um resultado melhor na sua prova, tá bom? Desculpa o atraso, houve um problema, eu gravei esse vídeo, estou gravando pela segunda vez, né? Fiz a aula inteirinha, gente, e deu problema no vídeo, e por isso que ele está indo com um certo atraso, né? Depois eu notei que teve um problema no vídeo e não estava aparecendo os slides. Então vamos lá, aulão, concurso de Araçariguama. Se você vai fazer outro concurso da VUNESP, você também pode utilizar aí esse aulão, tá? Porque tem vários autores aqui. Educação infantil, vamos para o Celina Arias, né? Alves Arias, a função social da escola tem caído bastante, né? Primeiro documento. E aí ela faz aqui uma palestra na Conferência Nacional de Educação, onde ela fala sobre a função social da escola. Lembrando que estamos fazendo uma prova de educação infantil, então você tem que colocar alguns conceitos importantes da educação infantil e da educação brasileira. Um deles, brincadeiras e interações são essenciais na educação infantil. Nossa educação é para todos, né? O DNA da educação é inclusiva, nossa educação é ela tem sim uma função social, a nossa gestão ela é democrática, você tem que lembrar desses fatores. Qualquer alternativa que exclui, que separa, que segrega, você já pode achar que está errado, né? E conclui sua apresentação expressando sua concepção de que a função social da escola envolve o compromisso com a formação do cidadão e cidadã, com o fortalecimento dos valores de solidariedade e do compromisso com a transformação dessa sociedade. Se você quiser dar um pause e tentar responder, fique à vontade, faça isso, né? A transmissão de certas competências e habilidades necessárias para que as pessoas atuem competitivamente no mercado de trabalho altamente seletivo e cada vez mais restrito. Então eu vou comentar item por item para vocês entenderem um pouco do pensamento da autora. Olha só, a alternativa A já é o gabarito. Por quê, gente? É a ampla, né? Ampla formação do cidadão e cidadã, que está na legislação, né? Fortalecimento dos valores de solidariedade, compromisso com a transformação. É importante, a nossa educação, ela nas leis, os autores, elas querem o quê? A transformação, compromisso com os valores da solidariedade, formação cidadã. Aqui, ó, qual como limita? Transmissão de certas competências, certas, né? Mercado de trabalho, a nossa legislação, os nossos autores não falam de mercado de trabalho, que é uma concepção mais liberal, uma visão liberal de mundo. Aqui eles falam de mundo do trabalho, que é mais amplo, né? O mercado é mais restrito. Olha C, função de classificar e selecionar os estudantes para investir naqueles que mostram melhores condições como postulantes aos futuros empregos, pois cabe a educação e formação para o trabalho. Ó. Selecionar os melhores, né? Ó, seleção, excluindo os outros, né? Então, não é isso. Educação das crianças das camadas populares para cumprir seu papel de reprodução das relações sociais. Não é de reprodução, e sim de transformação, né? De apoio e manutenção do status quo e da cultura, né? Ó, permanecer tudo do mesmo jeito que está, não, né? Desenvolver expressão oral, escrito, cálculo, para que o cidadão disponha de ferramentas para sobreviver no meio social e de trabalho em que a competição é cada vez mais acirrada. E aí a gente viu que claramente é o gabarito letra A de amor, né? Então tranquila essa, né? Opa! 2. A professora Joana, ao conversar com um especialista em currículo, indagou qual sua posição em relação à valorização das diferenças individuais, particularmente as de gênero. Tem esse vídeo aí no meu canal. A especialista respondeu-lhe, citando o texto de Daniela Awad, Educar Meninos e Meninas, que está aí no edital, né? Relações de gênero na escola, disse que tal qual essa autora diferencia escola mista de coeducação. Né? Então aqui um importante conceito que você tem que guardar aí da Daniela Awad. Escola mista é aquela que tem meninos e meninas, né? Mista, tá?
Coeducação é muito mais ampla, é uma escola que além de ter, né, os meninos e as meninas, eles têm uma educação para que não sejam, não exista essa oposição, essa educação que escolhe algo para os meninos e escolhe algo para as meninas, né? Tipo, profissão de menino, profissão de menina, ou separa, né, meninos e meninas de uma forma caracterizando aí a questão de gênero, né? Pois julga que a mistura, então essa coeducação é uma educação que promove a igualdade de direitos, de respeito entre homens e mulheres, tá? Pois julga que a mistura de meninos e meninas no ambiente escolar não é suficiente para o fim das desigualdades. Para que isso ocorra, conforme a posição de Awad, é necessário que, além de garantir a coexistência entre os sexos masculino e feminino, também sejam combatidas a separação de gêneros. E aí, ó, o que ela quer combater, gente? A oposição dos gêneros masculino e feminino, as atividades que incentivam a participação do gênero feminino, as atividades esportivas que integrem os meninos e as meninas, as ideologias que defendem a igualdade entre meninos e meninas e a inclusão de atividades curriculares voltadas à igualdade de gênero. Então, o que ela quer combater com a coeducação, né? E aí a Olimpíada mostrou isso pra gente, né? Esportes que até então, por exemplo, eram considerados esportes de meninos, e é isso que ela quer combater. Não existe o esporte do menino, o esporte da menina. Existe o esporte, e ele pode ser praticado tanto por menino quanto por menina, né? O skate, por exemplo, que era muito ligado aos meninos. O boxe, que era muito ligado ao gênero masculino, né? E aí as medalhas vieram da onde? Do skate, uma menina de 13 anos, do boxe, uma menina também. Então, é isso que ela quer mostrar, que não existe isso. A mulher pode ser engenheira, médica, o que ela quiser ser, certo? Ou também o menino também pode ser o que ele quiser ser. Então, é combater nessas ideias que às vezes acabam criando desigualdade. Então, por exemplo, o menino não pode cozinhar, o menino não pode fazer tarefa doméstica? Claro que pode, né? Então, a coeducação, ela quer isso, tá? Garantir aí. E aí, claro, o que tem que ser combater? Essa oposição do gênero masculino e feminino, ou seja, não tem essa guerra, né? Não é para ter, é para ter uma convivência harmoniosa, uma convivência de respeito. Então, é o que ela combateu. O resto aqui, ó, não, tem que incentivar a participação do gênero feminino, atividades que integrem, ó, eu falo, nossa educação é então, tudo isso aqui não precisa ser combatido, isso aqui tem que ser estimulado, né? Igualdade entre meninos e meninas. Aí tem gente que fala assim, igualdade sim, de direitos, de deveres, né? Inclusão, tá? Então, aqui o que deve ser combatido é essa oposição gabarito, letra A, de amor, né? Barbosa, projetos pedagógicos na educação infantil, e aqui eu coloquei só o texto, né? Porque não tem muitas perguntas, não tem caído muito, mas ela está no edital, tá? Então, 4 passos norteadores, as bancas adoram isso, 4 passos, 7 competências, né? Então, 4 passos da autora aí para os projetos pedagógicos. Decidir o propósito do projeto. Ó, decidir, realizar um plano de trabalho e executar e julgar. Ó, decidir, realizar, executar e julgar o trabalho realizado, né? Executar o plano projetado. Então, importante isso na educação infantil, você ter essa ideia, né? Então, lembrando, educação infantil é muito valorizada essa questão dos projetos, né, pedagógicos, tá? E aqui uma autora que dá 4 passos norteadores: decidir o propósito do projeto, realizar o trabalho, executar o plano de trabalho e julgar, né? E aí ela coloca aqui os princípios fundamentais que têm que estar nesses projetos pedagógicos. A, o princípio da intenção. B, o princípio da situação-problema. C, o princípio da ação, né? Ó, intenção, situação, problema que está sendo abordada ali, a ação, a real experiência anterior, o que eles trazem de bagagem sobre o assunto, e investigação científica, que é importante e muitas vezes
pessoas falam assim, mas investigação científica na educação infantil? Sim, principalmente porque é um momento onde a curiosidade da criança ela está muito aflorada, porque ela está conhecendo o mundo. É natural, quando a gente está conhecendo, a gente quer ter mais informações, tá? Então é importante isso. Princípio da integração, olha aqui, ó, integração, e aí, gente, quando eu falo que a nossa educação é né, a integração é importante, sempre, e aí uma coisa central que são, na educação infantil, que são as interações, né, interações também é importante. Princípio da prova final, né, no sentido de avaliação do que foi feito, não no sentido de classificar, de hierarquizar, mas de avaliar, né? E da eficácia social, do impacto daquilo que foi feito. Necessário um novo olhar, né? Ela fala, e aí o contexto sócio-histórico, e não apenas o ambiente, não é só observar o ambiente, mas sim toda a construção histórica, social, que temos naquele momento. Então, sei lá, você vai falar sobre diversidade racial, por exemplo, né? Você tem que trazer, recuperar lá todo o contexto sócio-histórico dessa situação, porque que no Brasil temos tais situações. O conhecimento das características dos grupos e alunos envolvidos, né? Olha aqui, ó, atenção à diversidade, que também é importante, e o enfoque em temáticas contemporâneas e pertinentes à vida das crianças. Aquilo que eles estão vivenciando, que vai trazer lá experiências, e eles vão dar muito mais sentido quando o tema é mais próximo deles, né? Que é mais pertinente, mais atual, vamos dizer assim, tá? Bacedas, Eulália, né? E eu trabalhei nesse aulão com perguntas, porque aí eu vou dando pitadas das ideias dos autores, né? Porque está bem próximo da prova. 3. Um currículo fornece informações em relação aos diferentes aspectos referentes à avaliação. O que é avaliar? Como avaliar, em que momentos é preciso fazê-lo. De acordo com Bacedas, a estratégia principal da avaliação na etapa da educação infantil gente, e dá muita polêmica isso. A educação infantil tem avaliação? Sim. Mas é aquela avaliação classificatória, de ranqueamento, Não, né? Não. Portanto, quando ele diz aqui, ó, é seleção, observação, diagnóstico, classificação, ranqueamento. Não é ranqueamento, não é classificação, não é seleção, não é diagnóstico, tá, ainda. E aqui, a etapa da educação infantil é a observação, gente, observar, né? Por isso que se faz portfólio na educação infantil. Um exemplo, o portfólio, qual é a visão dele? É ali ter as informações do desenvolvimento da criança, das atividades, né, para compartilhar com a família também, mas para o professor acompanhar ali. Então é a observação, gabarito, letra B. Não vai esquecer disso, hein? É importante. Olha só, Castro e Regatieri destacam em seus estudos sobre as relações contemporâneas escola-família. E aí, gente, na educação infantil, a participação da família é muito valorizada em vários autores, em vários documentos. Essa integração escola-família que é importante que seja estimulada. A família deve participar da escola, que na realização do direito da criança e do adolescente à educação transformar a escola em instituição assistencialista, dará maior relevo a seu papel de ator fundamental na realização desse direito. Se você quiser dar um pause agora, olhar as questões inteiras e responder, pode fazer, tá? Eu estou comentando aqui para mostrar para vocês por que muita gente fala assim, porque você não dá a questão antes, tal. Porque o trabalho aqui, gente, é mostrar para você como aparece a questão e como você deve analisar as questões pensando DNA da educação, né? Que eu falo gestão democrática, valorização da diversidade, integração, inclusão, né? Então, tudo isso faz parte do DNA da educação, valorização à diversidade, pluralidade, respeito aos direitos humanos,
Então isso tem que estar na sua cabeça. Educação para todos, não excludente, né? Nossa educação é inclusiva, não excludente, tá? E outro papel, ela é transformadora. Então, quando você fala em assistencialismo, você não está transformando, né? Assistencialismo é aquela frase lá que você apenas dá o peixe, não ensina a pescar, né? Então, aí a pessoa vai ficar sempre dependendo de alguém. Então, não é esse o papel da escola. A escola deve ser dado o relevo de seu papel de ator fundamental e exclusivo para a plena realização desse direito. O direito da criança e do adolescente, como a gente já viu no ECA, ele é de responsabilidade de todos, né? Não é exclusivo da escola, não é só a escola que faz isso. De todos os equipamentos do Estado, ó, começou bem, mas os conselhos tutelares são os que deveriam ter a maior relevância em relação aos demais autores da rede de proteção social. E aqui vale lembrar, a rede de proteção social ela é horizontalizada, todo mundo é importante, não tem um mais importante que o outro, esse é mais, outro é menos, não, todo mundo é importante e todo mundo deve trabalhar em conjunto, tá? Então também não é assim. Deve-se contar com a ação integrada dos agentes escolares e pais responsáveis previstos tanto na LDB como no ECA. Deve-se contar com a ação integrada, né? Ó que legal, dos agentes escolares e pais, prevista na LDB e no ECA, portanto, já achamos o gabarito letra D, né? Olha aí, o Conselho Tutelar possui capacidade legal de interferência em assuntos internos da escola? Não, né? Não é, né? O Conselho Tutelar não possui essa capacidade legal, portanto, o gabarito letra D. Vamos para número 5. As escolas fazem parte de um sistema ou rede de ensino sob coordenação da Secretaria Municipal de Educação, que compartilha o mesmo marco regulatório, né? Importante, nós temos leis e devemos segui-las, né? Por quê? Porque elas regem a nosso país. Se a gente discorda de alguma lei, a gente tem que lutar para mudá-la, tá? Leis, decretos, atos normativos do Conselho Nacional de Educação, com as Secretarias de Estado e o Ministério da Educação. As famílias estão inseridas em uma comunidade, localizada em determinado território, com seus costumes, valores e histórias. Novamente, Castro, Rigatieri, interação, escola e família, tá? Partindo dessa premissa, foi a única questão que eu não peguei da VUNESP, tá? Partindo dessa premissa, é correto afirmar que por estar em contextos diferentes, as escolas e famílias têm objetivos distintos e independentes, o que torna desnecessário o estabelecimento de uma relação entre elas. Olha aqui, gente. O texto é o quê? Interação escola-família. Você acha que a autora vai falar que é desnecessário, né? Com tudo que a gente tem estudado, que elas têm objetivos distintos e independentes? Obviamente que não. Já eliminamos a A, né? Sempre com foco nos processos de ensino-aprendizagem, as escolas devem enxergar as relações professor-aluno considerando seus contextos familiares. Vamos analisar essa? Qual é o foco da educação, gente? Qual é a alma da educação? Aquilo que faz a escola existir. É a criança, né? É o adolescente. Eles são os atores centrais. Sem eles, não existia o professor, não existia a escola, porque ele é o sujeito da aprendizagem. Qual é o outro ponto essencial na escola? É o ensino-aprendizagem, tá? Que é para isso que a escola está lá, certo? As escolas devem enxergar as relações professor-aluno considerando seus contextos familiares. Essa tá ok, né? Foco no processo de aprendizagem, enxergar essas relações professor-aluno e também os contextos familiares, parece o gabarito. Vamos ver a C. As escolas devem desconsiderar a influência socioeconômica? Então não tem problema, né? Vamos desconsiderar? Claro que não, nós temos o tempo todo falando aqui. A influência socioeconômica é importante, o contexto é importante, a cultura é importante, valorizar as características é importante dos costumes familiares. E aí vamos desconsiderar? Claro que não. Portanto, já eliminamos a C. D. As famílias devem ser informadas e educadas pela escola para que adquiram a cultura e os valores reconhecidos pelas instituições educativas. Então, somos nós que vamos determinar, né? Isso é impositivo. Não, a família tem que ser assim, assado. Não, né? Então, portanto, letra B de bola. B de bola. Gabarito letra B.
analise questão por questão, sempre com esse pensamento do DNA da educação, inclusão, diversidade, né? Uma educação para todos, educação que valoriza, respeita os direitos humanos, educação que valoriza a cidadania, educação que valoriza a transformação, a prática social, a transformação social. Olha só, Liliane emprestou da biblioteca da faculdade o livro As 100 Linguagens da Criança, abordagem de Reggio Emilia. Reggio Emilia é uma cidade da Itália que tem uma experiência muito comentada e reconhecida no mundo da educação, né? Então, muita gente elogia bastante a estrutura educacional da Reggio Emilia na educação infantil, a fim de preparar-se para a seleção de professor de educação infantil de Birigui. Trata-se de uma coletânea de artigos organizadas por Edward Gandini Forman. Liliane interessou-se especialmente pela entrevista de Karina Rinaldi, feita por Lela Gandini, que constitui o capítulo 5 dessa obra. Liliana pôde compreender melhor a abordagem flexível do currículo para a educação de crianças com menos de 6 anos, ao entender corretamente que essa abordagem curricular se apoia na concepção das crianças como. E aqui, gente, qual é a concepção de criança que eles têm? E aí sempre pensa numa concepção muito ampla, uma concepção abrangente de criança. E aí o que fala aqui, ó, ricas, fortes, poderosas, sujeitos únicos e com direitos e não só com necessidades. Seres vulneráveis e dependentes, com necessidade de médio prazo ligadas ao desenvolvimento. Promessas de uma futura humanidade melhor, mas que exigem contrapartida de investimentos. Pessoas em desenvolvimento plenamente moldáveis e que se tornarão aquilo que fizermos delas. Né? Então, passivo, aqui, ó, passivo, é moldável, eu posso fazer o que eu quiser da criança. Não é isso, né? Portadora de talentos e necessidades próprias dessa fase, os quais definem o currículo. Então, o que essa obra traz? O pensamento e uma concepção de criança como ricas, fortes e poderosas, sujeitos únicos e com direitos, não só com necessidades. Aqui não é riqueza de dinheiro, né? Não, né? Nem força, não, nem poder, é que poder de curiosidade, desenvolvimento, de crescimento, né? Nesse sentido, uma criança que tem direitos, né? Uma criança que produz, uma criança que cria, uma criança que quer aprender, é nesse sentido. E não nesse sentido limitante aqui, né? Que a criança tem um potencial grande, né? Todos os seres humanos nascem com um grande potencial. Muitas vezes até a educação acaba restringindo esse potencial. Então, são seres, né, fortes, ricos, né? Podem ser ali, e não vulnerável, dependente, né? Todos esses outros aqui. Então, gabarito, letra A, de amor. Emília Ferreiro, que cai bastante, gente. E aí, coloquei um texto aqui, um trechinho, né? Já caiu isso como uma pergunta, por isso que eu coloquei. E ela responde isso no capítulo 4. Deve-se ou não, se deve ensinar a ler, né? Ficou confuso aqui. Se deve-se ensinar a ler, acho que é uma frase aqui, ó, deve-se ou não, ponto, né? Se não, deve-se ensinar a ler na pré-escola, um problema mal colocado. Então a Emília, quando ela responde isso, ela fala assim, ó, essa polêmica é uma falsa polêmica. E aí o que ela coloca aqui, ó? A polêmica sobre a idade ótima para acesso à língua escrita ocupou milhares de páginas escritas por vários pesquisadores. O problema sempre foi colocado tendo por pressuposto serem os adultos que decidem essa aprendizagem, quando essa aprendizagem deverá ser ou não iniciada. Para Ferreira, a função da pré-escola deveria ser de permitir às crianças que não tiveram convivência com a escrita informações básicas sobre ela. Veja, não é o adulto que decide, mas a pré-escola ela deve ser um ambiente estimulante, né, com relação à escrita. Mas não é uma polêmica falsa. Ela fala, não é esse momento de ensinar ou não. Não, ela deve ser estimulante. Em situações de uso social,
não meramente escolar. Então, todos os autores que estão no edital aqui, gente, eles vão defender a função social da linguagem, né? A prática social. Então, o que eles vão combater? Essa coisa da cartilha, né? As frases sem sentido, as frases meramente escolar. Ivo viu a uva, né? É fora de contexto. Não tem. Ivo viu a uva. Aonde? Ele estava num parreiral, Ivo estava passeando. O que Ivo estava fazendo? Tem uma plantação de parreiras na cidade, sabe? Precisa ter um link com a realidade. Porque a criança vai viver no mundo real, ela não vai viver no mundo escolar, no mundo cartilhês preparado, né? Ivo viu a uva, vovô, o bebê baba, né? Sabe? Essas frases que eu fui alfabetizado assim. Mas que hoje, com a riqueza de informação, e muita gente tem saudosista, né, gente? Aí quer falar assim, não, mas antigamente o mundo era outro, né? O contexto era outro, o acesso à informação era outro, e hoje as crianças têm muito mais acesso à informação, o mundo é diferente, e, portanto, a educação também precisa ser modernizada, gente, porque as coisas mudam, né? E aí é o que ela fala, para tanto é necessário imaginação pedagógica para dar às crianças oportunidades ricas e variadas de interagir com a linguagem escrita, né? Formação psicológica para compreender as respostas e as perguntas das crianças, é o que ela fala, né? Que ela trabalha com a psicogênese da linguagem e entender que a aprendizagem da linguagem escrita é muito mais que a aprendizagem de um código de transcrição, e sim a construção de sistemas de representação. Então é preciso entender isso. Você, se vai responder questões da Emília Ferreira, Délia Lerner ou qualquer outro autor que está nesse edital, não pode pensar meramente na linguagem como um código de transcrição, e sim na linguagem, na sua visão ampla de formação, né, de prática social, tá? Fonseca, desenvolvimento psicomotor e aprendizagem. Então, gente, a questão psicomotora é extremamente importante na educação infantil. Movimento, educação infantil é movimento, né? É movimento, é brincadeira, é aprendizagem. Isso, né? A psicomotricidade, ela tem um papel fundamental no desenvolvimento de qualquer criança. E aí, né, o Vitor da Fonseca fala muito desse tema, e ele vai falar assim, a evolução da criança, aí ele vai utilizar Vallon, né? Para Vallon, isso está dentro da obra dele, processa assim, uma dialética, né? Dialética, palavra também muito importante aí, de desenvolvimento, na qual entram em jogo inúmeros fatores metabólicos, morfológicos, psicotônicos, né, que vou traduzir aqui, é tonificar o pensamento, vamos dizer assim, acho que é mais ou menos isso, psicoemocionais, psicomotores e psicossociais. Nos aspectos psicomotores mais específicos, Vallon realça vários estádios, sendo que no estádio tônico-emocional, que é dos 6 aos 12 anos, o bebê, né? Estou falando aqui de bebê, né? 6 a 12 meses, tá? Então, o que o Vallon vai falar disso? A criança vai se gradualmente estruturando na repetição, na reprodução de ações, já sabendo e antecipando o fim a que se destinam. Nós estamos falando de crianças, de bebês, né? De 6 a 12 meses, gente, que se destinam tendo consciência das suas finalidades. B. O bebê, ao manipular objetos, atinge efeitos que o excitam emocionalmente e o encantam como autodescoberta, fazendo com que os mesmos gestos se repitam e se automatizem, porque geram sensações agradáveis. E C. A expressão da psicomotricidade começa então a ter mais sentido e significado para o bebê, e é aqui que se dá uma das passagens mais relevantes do biológico para o psicológico e desse para o social. E D. A percepção torna-se mais precisa, o movimento conseguido tende a ser repetido, o que vai permitir a eficiência e inteligência do gesto e a eliminação dos gestos inúteis. E o movimento surge como uma das principais formas de comunicação da vida psíquica do bebê,
pois é com ele e através dele que vai se relacionando e interagindo com o envolvimento exterior, quer das coisas, quer das pessoas. Então, gente, aí aquilo que eu já falei em outras aulas para vocês, né? É importante que você conheça essas fases, né? Que o Valon coloca. Isso é fundamental, você ter essa informação quando você faz uma prova de educação infantil. E aí, claro, né? O que ele está falando dos 6 aos 12 meses? Que o movimento é uma das principais formas de comunicação da criança, do bebê, pois é com ele e através dele que ele vai se relacionando e interagindo. Olha a palavra interação aqui aparecendo com o mundo exterior, quer das coisas, quer das pessoas. Portanto, gabarito, letra E de escola, tá? Jussara Hoffmann, né? Então tá lá no edital, avaliação mediadora, aí uma questão tranquila, tem texto, tem vídeo lá no meu canal falando sobre Hoffmann, e muita gente pergunta assim, Fábio, tem avaliação na educação infantil? Sim, tem avaliação na educação infantil. Não é aquela avaliação classificadora, não é aquela avaliação de nota, né? Não é essa não. Tá. Então vamos lá. Hoffmann, 2010, seus estudos sobre avaliação, faz críticas ao modelo tradicional de avaliação, que é esse modelo aí que eu acabei de falar, classificatória, disciplinadora, punitiva, né? Usar a prova como uma punição. Se eles não ficarem quietos, eu vou dar prova, né? Isso é punição. E discriminatória, pautada somente em provas e notas. Ela apresenta uma proposta de avaliação fundamentada em uma abordagem construtivista, a qual exige do professor o maior tempo de permanência em sala de aula com os alunos, o atendimento direto e individualizado a eles, bem como a análise teórica das várias manifestações deles em situação de aprendizagem, visando acompanhar as hipóteses que vem formulando sobre determinados assuntos, acompanhando-os em um saber competente na escola. Segundo Hoffmann, em relação à aprendizagem, essa é uma proposta de avaliação externa, somativa, diagnóstica, cumulativa, mediadora. Ficou fácil, né, gente? Se você lembrar, Jussara Hoffmann, avaliação mediadora, você vai aqui direto no E, né? Então, não é uma avaliação externa, não é somativa, porque isso aqui, ó, notas, né, somativa, não é diagnóstica, tá? Não é cumulativa, não é isso que ela colocou, é mediadora, aquela que vai fazer a mediação entre o conhecimento, o que o aluno aprendeu, o processo, o plano, o projeto de aula, tá? Tudo isso, portanto, a avaliação mediadora, ó. Lerner, também campeã aí a VUNESP adora, a Délia Lerner, e o livro Ler e Escrever na Escola, o Real Possível e o Necessário. Coloquei aqui uma questão para falar 2 pontos, coloquei 2 questões para falar 2 pontos importantes da Délia Lerner, além daquilo que eu já falei. Nada de cartilha, né? Nada de texto fora da realidade, da prática social, tá? Então ela coloca assim, necessário é fazer da escola um âmbito onde leitura e escrita sejam práticas vivas e vitais, onde ler e escrever sejam instrumentos poderosos que permitam repensar o mundo e reorganizar o próprio pensamento, onde interpretar e produzir textos sejam direitos, que é legítimo exercer responsabilidade que é necessário assumir. Dentre as propostas da autora para possibilitar a adequada escolarização das práticas sociais de leitura e escrita, encontram-se a que se refere. Ao destaque deve ser dado a ortografia das palavras no ensino e na avaliação da escrita. Gente, o que eu falei aqui? Olha o pensamento amplo de leitura e escrita. Produzir, responsabilidade, né, social, prática social de leitura e escrita, prática social de leitura e escrita. Como é que a gente vai se limitar apenas à ortografia? Né? Limitou, certo? Limitou, então não é a A. A B, a priorização dos propósitos didáticos na escola é o contrário. É o contrário. Não é priorizar os didáticos, né? Não é priorizar os didáticos. É priorizar, nem priorizar, é valorizar as questões de práticas sociais de leitura e escrita, certo? Valorizar isso. C, distribuição dos conteúdos
estabelecendo uma correspondência termo a termo entre parcelas de saber e parcelas de tempo, distribuição de conteúdo, também não, né? Função avaliadora, que deve estar centrada, centrada no professor, com papel de corretor exclusivo, também não, né? Dos escritos das crianças, tá fora, não é isso, portanto, só restou a letra E agora, né? A articulação dos propósitos didáticos com propósitos comunicativos por meio da modalidade organizativa de trabalhos por projetos, aí sim, os propósitos didáticos com os propósitos comunicativos e a valorização dos trabalhos aqui por projetos é o que a Lerner defende, portanto, o gabarito letra I, né? E aí, gente, não é que não se tenha propósitos didáticos, né? Como a letra B diz aqui, mas não é priorização, né? É articulação. Ó, como isso é mais impactante aí, né? Com os propósitos didáticos e os propósitos comunicativos, né? E a questão de trabalho por projeto também, gabarito letra E. Vamos ver outra da Lerner, né? Que fala o seguinte: Délia Lerner faz uma discussão sobre o real possível necessário para ler e escrever na escola. Essa autora entende que hoje a escola enfrenta o desafio de incorporar todos os alunos à cultura de escrito e conseguir que todos seus ex-alunos cheguem a ser membros plenos da comunidade de leitores e escritores. Afirma que isso supõe se apropriar de uma tradição de leitura e escrita, ou supõe assumir uma herança cultural, e argumenta que para concretizar o propósito de formar todos os alunos como praticantes da cultura escrita, é necessário que a escola. Eu trouxe essa questão, vou beber uma água só um minutinho, para comentar enquanto você lê, né? Aí você lê, você tenta responder, para comentar com vocês uma das ideias importantes aí da Délia Lerner, né? Então, olha só, ela defende o quê? Que seja objeto de uma política educacional que ouse dar um choque de tecnologia nas salas de aula, um choque construtivista nos manuais para alfabetizadores. Manual, né? Choque construtivista não é isso, nem choque de tecnologia. Ela não está elétrica dando choque em todo mundo, não é isso. B. Integre-se aos programas culturais de lazer, de educação ambiental e de saúde, colocando a leitura e escrita como instrumentos de informação para a cidadania. Aí a pessoa fica na dúvida, né? O professor sempre fala de será? Calma lá, também tem que analisar as coisas, né? Respeite a tradição do ensino por meio de cartilhas. Ixi, aqui, ó, nem Emília Ferreira, nem Délia Lerner, tira fora isso aí, gente. Cujo sucesso foi comprovado na história dos ensinos públicos, né? Nada disso. D. Reconceitualize o objeto de ensino, preserve os sentidos das práticas sociais de leitura. Práticas sociais de leitura é um tema central que a Délia Lerner fala, e de escrita, e funcione como uma microcomunidade de leitores e escritores. Então você vai marcar aí no seu resumo ideias que a Délia Lerner defende. Práticas sociais de leitura e escrita, microcomunidade de leitores e escritores, gabarito letra D, é a ideia da Délia Lerner, tá? Portanto, o gabarito é letra D. Integre a família, mas principalmente as mães, a proposta de ensino, alfabetizando, se for o caso, pois a ajuda delas pode garantir até 30%. Não. Gabarito letra D, tá? Libânio Oliveira Toschi, Educação Escolar, Política, Estrutura e Organização. Então, né, ele vai falar aqui do projeto político curricular e o documento que reflete as intenções, objetivos, aspirações e os ideais da equipe escolar, tendo em vista um processo de escolarização que atenda a todos os alunos. Todavia, segundo Libânio Oliveira e Toschi, a efetivação das práticas, né, de formulação coletiva do projeto pedagógico ainda é, na maior parte dos casos, bastante precária. Isso porque, para o autor, em boa parte das escolas predomina o quê? Aí é o que o autor está falando. Gente, a prática da gestão democrática, ela está na lei, né, das escolas públicas, não das privadas. Então é lei.
né? Nós temos que ter a prática da gestão democrática. Mas o autor está perguntando, né, que ele avalia que ainda nas escolas predomina. Não, ele não acha que predomina a gestão democrática. A teoria e não a prática pedagógica? Também não. Uma concepção autogestionária da escola? Também não. Um enfoque sociopolítico de gestão? Também não. Então, o que ele fala que predomina ainda? O modelo burocrático de gestão. Aquele modelo que visa só atender os documentos das secretarias, do governo, né? Se preocupa muito com isso, dá muita ênfase nisso e pouco nas questões de aprendizagem, nas questões de gestão democrática, enfim. Então, ele está falando, né, desse projeto político curricular que apenas serve para atender esse modelo burocrático e que não vai a fundo aí nas questões da escola, naquilo que é essencial, e apenas mais um papel para ser preenchido. E aí ele fala isso, né, que as escolas se preocupam em fazer, mas não em transformar aquilo que está no papel em ação, de fato, né? Só preencher por preencher, vamos dizer assim. Então, gabarito, letra D, de dado. Moiles, Janete, só brincar? O papel do brincar na educação infantil, né? No livro Só Brincar? O papel de brincar na educação infantil, Janet Moiles, mostra que há uma dicotomia para os professores sobre o papel de brincadeira dentro da escola. Lembrando, gente, que brincadeiras e interações são essenciais na educação infantil. Está lá, inclusive, na BNCC, né? Interações e brincadeiras e interações. Assim como cuidar e educar e cuidar são indissociáveis, não esqueça disso. Você vai ouvir eu falando isso na prova. Quem cuida, educa, quem educa, cuida. Cuidar e brincar são indissociáveis. A autora afirma que, por um lado, a implicação é de que as crianças aprendem muito pouco sem a direção da professora. Por outro, o brincar auto-iniciado pela criança é defendido como propiciador de um melhor contexto de aprendizagem. Para Moiles, uma das principais posições de seu livro é que o brincar deve ser visto como uma técnica, um deslumbramento, um processo, uma dinâmica, uma obrigação. Então, gente, é sempre essa polêmica, né? A brincadeira deve ser espontânea. Se a brincadeira for só espontânea, ela tira o papel do professor, né? Porque é só chegar lá, criança, vamos brincar. Não, a brincadeira ela é importante no aprendizado, na didática. Mas também se a gente fechar demais, né? Então a gente tem que encontrar o termo ideal entre o brincar, né? E claro que brincar tem que ter a mediação da professora, tem que ter o planejamento, tem que ter sim, tem que ter. E a autora vai discutir isso. Mas é importante também esses momentos, e claro que a criança inicia ali uma brincadeira, mas que o professor está ali mediando aquelas situações, né? Então ela vai falar que isso é um processo, né? Um processo, gabarito, letra C, um processo de construção mesmo dos professores com os seus alunos. Gabarito, letra C. Aqui, falando de o trabalho do professor da educação infantil, Zilma Ramos de Oliveira, ela coloca a questão número 12 aqui, ó, no capítulo 7, o trabalho do professor na educação infantil, de Oliveira e outros, são apresentados os instrumentos para o aprimoramento do professor, os quais auxiliam no acompanhamento da atividade pedagógica, em sua avaliação com o objetivo de atender as crianças e promover oportunidades de avanço do seu desenvolvimento. Anote aí, ó, quais são eles, né? Quais são eles? A observação, o registro e a problematização. Observação, registro e problematização. Anota aí, trabalho da professor, instrumentos de aprimoramento do trabalho do professor. Observação, registro e problematização. De acordo com as autoras, a observação é um dos mais importantes instrumentos utilizados pelo professor. Anota isso aí também. Trata-se de um instrumento de pesquisa e visa descobrir coisas novas, por isso ele tem algumas características. Quais são as características? Concentração e paciência,
foco, objetivo e continuidade, isenção técnica e continuidade, senso de oportunidade, disciplina, espontaneidade, inquietude e insights. Então, gente, aqui, quais são essas características apontadas pelas autoras e por essa obra, né? Então, é o famoso FOC, né? FOC, F-O-C, FOC. Foco, objetivo e continuidade, certo? Foco, objetivo e continuidade, FOC, certo? Então, não esqueça disso, tá? Porque é o que está lá, algumas dessas características que estão na obra da autora, tá bom? Foco, objetivo e continuidade, gabarito, letra B de bola, tá? Letra B de bola, é isso aí. Não é nada disso aqui, insights, inquietude, né? Você poderia até pensar, será que é concentração e paciência, né? Isenção, técnica, isenção não, né? Então, disciplina aqui não, senso de oportunidade também não, então é o famoso FOC, foco, objetivo e continuidade. Foco é importante em todas as nossas ações, foco nos estudos, certo? Edilene Roppoli, educação especial na perspectiva da inclusão escolar, e aqui eu sempre falo que a nossa educação ela é sempre inclusiva, e aqui precisa ter cuidado, né? Porque o pensamento da Edilene, ela às vezes tem coisas que são feitas na prática que não é o que ela está defendendo, né? Então ela defende uma inclusão bastante ampla aí, e aí é preciso estar muito atento a isso, ó. Ao contrário do que se pensa e se faz, né? Então ela já começa ao contrário do que se pensa e do que é feito nas escolas. As práticas escolares inclusivas não implicam um ensino adaptado. Olha o que ela está defendendo, anota aí. Não implicam um ensino adaptado. Ela está defendendo isso, né? Para alguns alunos, mas sim Então, você vai anotar essa ideia dela, porque se cai alguma questão dela, você tem que pensar isso. Muita gente erra as questões da Edilene por isso, né? Porque sempre vai levar para esse lado da adaptação, e é o que ela não está, né, defendendo, tá? Plano educacional diferenciado, alinhado às expectativas individuais, em que os alunos com menor desempenho sejam avaliados de modo alternativo. Material adaptado. Aqui, gente, ó, a pergunta está dizendo, ao contrário do que se pensa e faz, né? Então, você não vai colocar B, porque a B está falando justamente isso. Material adaptado e com conteúdos e expectativas reduzidas ou modificadas para que os alunos com menor desempenho não sejam discriminados. Esse é o tipo de questão, gente, que tem que prestar atenção na pergunta, né? Se a pergunta já está negando isso, você não vai colocar B, tá? C. Projeto escolar em que as diferenças sejam respeitadas a partir de propostas diferenciadas. C. Diferenciada, né? E alternativas às atividades desenvolvidas em sala de aula. Diferenciado é adaptado, né? Modelo educacional que valoriza os diferentes ritmos e tempos de aprendizagem por meio de adequação. A adequação também é adaptação, portanto se elimina. Ensino diferente para todos, em que os alunos tenham condições de aprender segundo suas próprias capacidades, sem discriminações e adaptações. Olha aqui, gente, né? Ao contrário do que se pensa e se faz, as práticas escolares inclusivas não implicam um ensino adaptado. Ela já está falando, não implicam. O que quer dizer? Ó, sem discriminações e adaptações. Resposta, gente, aqui é muito mais interpretação de texto do que conhecimento da autora, concorda comigo? Porque a pergunta já diz, ó, é sem adaptação. Aonde está? Na letra E, gabarito letra E de escola, né, gente? E de escola. Pimenta, construção do projeto pedagógico escolas de primeiro grau, tá? Então vamos falar aqui. 14. De acordo com a perspectiva crítica defendida por Selva Garrido Pimenta, no artigo A Construção do Projeto Pedagógico na Escola de Primeiro Grau, a escola para todos é uma escola, né? Então, aqui ela defende um ponto de vista
de uma escola para todos, né? Ó, escola para todos. E aí a letra A diz assim: a que todos têm acesso, estando desvinculada das condições sociais. O tempo todo a gente vem falando aqui, é importante o contexto social, é importante, né? E onde a escola está inserida. E aí a gente vai agora desvincular? Não, né? Planejada de forma a reconhecer o mérito daqueles que demonstram maior capacidade intelectual, identificar aquilo que estão aptos a alcançar um nível de aprendizagem que a escola exige. Olha aqui, ó, separando, né? Separando, segregando aqueles que conhecem daqueles que não, né? Esses aqui têm mais capacidade intelectual que os outros. Está excluindo. Nossa educação não é, né? Teoricamente, pedagogicamente, os nossos autores não defendem essa concepção de educação. Embora o ministro atual da educação deu uma declaração lá, né, defendendo isso, falando, universidade não é para todos, ou seja, é só para alguns, né? Está contra tudo que está nos nossos, na LDB, na Constituição, está contra tudo. Mas, ele disse, mas não é o que diz os documentos, tá? Então, dar oportunidade para todos. E a pessoa, assim, ela que vai fazer essa escolha, se ela quer fazer universidade, se ela quer fazer um curso técnico, não é o Estado, não é os governantes que devem decidir isso. Nós devemos proporcionar às pessoas as condições para que elas decidam com forma autônoma, que elas decidam se elas querem fazer faculdade, se elas querem fazer curso técnico, se elas querem ser artistas, se elas querem ser esportistas. São os indivíduos, né, que dentro do seu contexto, dentro da sua realidade, dentro das suas opções, do seu projeto de vida, que tem que decidir isso, e não ao Estado dizer quem deve ou quem não deve fazer faculdade, ou mesmo pensar isso, né? Ou mesmo pensar. A universidade deve ser direito de todos. Se todo mundo quiser fazer universidade, deve ser propiciado a eles esse direito, tá? Mantida pelo Estado enquanto equalizador das contribuições do cidadão. Vamos ver se é isso. Dual, que oferta um ensino acadêmico para o público-alvo, adequado ao ensino profissionalizante para os demais. É o que o ministro defendeu, né? E não é isso. Esses aqui tem que ir para a universidade, esses aqui tem que ser técnico, né? Não, né? Então não é isso. Que conta com profissionais, sobretudo pedagogos, dedicados a transmitir a ordem vigente. Nossa educação, o objetivo dela é transformar, né? Transformadora, não manter a ordem vigente. Portanto, letra C, mantidas pelo Estado enquanto equalizador das contribuições dos cidadãos, né? Buscar aí o equilíbrio, certo? Gabarito letra C. Rópoli, de novo, ó, educação especial, coloquei aqui, e aí fala assim, 15. Paula Francisca foi aprovada no concurso para professora de educação básica 1 da Prefeitura Municipal de Guararapes. Ao assumir sua turma, ela notou que havia 3 alunos participantes do atendimento educacional especializado aí. Por isso, ela decidiu ler o documento, a educação especial na perspectiva da inclusão escolar. A Escola Comum Inclusiva de Edilene Aparecida Rópoli. Com essa autora, ela pôde aprender que as ações para a consolidação do AEE exigem firmeza e envolvimento de todos que estão se empenhando para que as escolas se tornem ambientes educacionais plenamente inclusivos. E ainda que o entrelaçamento do serviço de educação especial, entre os quais o AEE conjuga igualdade e diferenças, como o que esse serviço conjuga na questão da igualdade e diferença, né? O que ele conjuga? Qual a ideia dele sobre igualdade e diferença? Valores excludentes. Então, igualdade e diferença são valores excludentes que visam a garantia do direito à educação? Não, né? Valores indissociáveis como condição de acolher a todos na escola. É aquilo que eu falo, nossa educação é indissociáveis, igualdade e diferença, e condição de acolher a todos. Nossa educação vai para todos nas escolas. Pessoas com deficiência, pessoas de qualquer classe social, pessoas de qualquer origem cultural, certo? Todos.
Aí, letra B é o gabarito, né? Discurso de moda, né? Que cria entraves, não. Pressuposto para assegurar a escola dos diferentes, também não. Falácia que cria obstáculos para a diversidade, para a educação inclusiva, também não, né? Então, gabarito, letra B de bola, né? Gabarito, letra B de bola. Fechamos aqui. 16. De acordo com a perspectiva de Thelma Pileggi Vinha, em seu artigo O Educador e a Moralidade Infantil, numa perspectiva construtivista, assinale a alternativa correta. A forma mais indicada para se ensinar moralidade, né? Ensinar moralidade é uma questão complicada, né? Porque a palavra ensinar aqui está... Moralidade você tem que dialogar, debater, né? Interagir, né? Para construção dos conceitos, dos pensamentos. É por meio de histórias infantis, como Pinóquio, Cigarra e a Formiga, que são bons exemplos, respectivamente, para abordar o problema da mentira e a importância da solidariedade e cooperação, né? Então, é complicado você pegar uma história e já... porque as interpretações podem ser diferentes, né? B. Toda sala de aula necessita ser regida por regras, todavia toda regra é flexível e pode ser negociada com as crianças caso a caso. C. Crianças de 6 anos já têm autonomia moral, para escolher qual sanção ou castigo pode ser dado ao colega que descobriu uma regra coletiva. D. Moral heteronoma se manifesta quando a pessoa governa a si mesma e é responsável pelos seus atos e leva em conta os outros antes de tomar uma decisão. E a construção dos valores se dá a partir da interação da criança com pessoas e situações. E aqui vai no meu conceito, na minha dica de palavra, né? Nossa educação é interação, é super importante. E aqui, ó, a construção dos valores. Ó, como né? Não é ensinar, é construir, né? Junto, interagindo com pessoas e situações, os valores. Eu costumava dar um exemplo para os meus alunos sobre mentira, quando a gente debatia isso, né? E aí uma vez eu debati com eles o problema da mentira, né? A mentira é sempre ruim? Depende, né? Imagina se eu sou um piloto de avião, eu tenho um problema no avião. O avião, né, tá numa situação ali difícil. Eu vou falar para os passageiros a verdade, falar, gente, ó, estamos lascados aqui, o negócio está feio, acho que o avião vai cair, tô aqui, ó, tô desesperado, né? Mas vocês fiquem calmos que a gente vai ver o que a gente... Gente, vai criar o caos no avião, vai ficar um pânico, gente rezando, gente gritando, gente passando mal. Esse tipo de situação só vai criar um problema. Imagina alguém que pergunta para o piloto e fala assim, piloto, tá tudo bem? Ele vai falar, não, tá tudo bem, estamos aqui, né? Estamos aí, né? Vamos lá, vamos tentar aqui, né? Ele não vai, lógico, uma situação dessa, você não pode causar o pânico. A mesma coisa você vai dar uma notícia para uma pessoa, houve um acidente grave, aquelas mortes súbitas, você vai dar uma notícia para o parente, você não dá essa notícia direto, você fala, olha, houve um acidente, né? Você vai fazendo um preparo, você não fala a verdade de cara, senão você pode chocar a pessoa. Então é isso que eu falei, existem situações em que a dita mentira, ela acaba sendo um instrumento para preservar uma determinada situação e garantir a segurança das pessoas, garantir a vida, né? Garantir a tranquilidade, garantir que um problema maior. É claro que isso não pode perdurar, isso que eu falava para eles, né? A mentira, ela tem que ter ela tem um limite, né? Então a gente debatia muito isso, e é isso que eu estou falando, é essa interação na construção, no pensar sobre os atos, né, que vai acontecer, tá bom? Gabarito letra E, né? Estamos terminando aqui a aula, minhas filhas estão falando alto aqui, ó, se vocês ouvirem voz, são elas que estão falando bastante aqui na minha orelha, aqui, ó. Mas tá terminando, olha só. O diálogo entre ensino e aprendizagem de Thelma
faz, né? Também tem aparecido bastante. E aí, gente, é fundamental a palavra diálogo também na nossa educação. Ensino e aprendizagem são... É importante que exista esse diálogo. Eu coloquei essa questão aqui, é mais uma questão de interpretação. Por isso que eu falo, às vezes, gente, a gente respondendo uma questão, a gente tem que prestar muita atenção na pergunta, porque às vezes a pergunta nos dá a resposta, né? Olha só, ao reescrever a versão pessoal de uma história conhecida ou com alterações, você está reescrevendo, solicitadas pelo professor, como a mudança de cenário, de tempo de narrador, o aluno pode realizar um grande esforço criativo para conseguir reconstruir a mesma história e não perder a coerência. Esse processo, baseado em diferentes maneiras de reescrever um texto-fonte, é parte integrante do percurso de autoria, que pode ser construída com muita prática e reflexão. Thelma Vaz, Diana. No texto 2, né? Desculpa, faltou o texto aqui, ó. A palavra construída mantém uma relação sintática de concordância com, né? Então, olha só, a palavra construída, né? Quando você reescreve, pedir perdão que faltou o texto aqui, mas quando você reescreve, gente, uma coisa, vou reescrever uma obra, eu li lá uma obra, vou reescrever sobre um outro contexto, com algumas diferenças e tal, eu estou reescrevendo. Isso é o quê? É uma construção de um novo texto que é uma autoria. Você está sendo autor, né? Quando você reescreve, a criança quando reescreve, de acordo com o contexto ou qualquer pessoa, você está fazendo o quê? Um novo texto, uma nova versão. Isso é autoria, a autoria de um novo texto. Tá? Não é uma prática, uma reflexão, texto-fonte, não é uma parte. É uma reescrita. Então, é uma autoria, um novo texto. Você está sendo autor de uma versão, né? Então, aqui a palavra estaria relacionada, a palavra construída estaria relacionada à autoria. Tá bom, gente? Obrigado, agradecer a todo mundo que compartilha, que curte os vídeos, tá? Não esqueça da questão de interação, importante na educação, brincadeiras, importante. Não esqueça que você está respondendo uma prova de educação infantil sobre avaliação, portfólios, tudo que nós mencionamos aqui tenha sempre o DNA da educação, da valorização da criança enquanto um ser de direito, um ser criativo, tá? Pense nisso, na valorização da família, da integração da família na escola, da valorização da diversidade, do diálogo, tudo isso da educação para todos, da educação inclusiva, das interações, são palavras-chave para você pensar na sua prova. Boa prova, leia com atenção as questões, porque elas podem dar pistas excelentes das respostas, tá bom? Grande abraço, até uma próxima.